voltando a um cenário de economia, sabe? Que é um assunto que eu amo ouvir você falando, mano. Suas projeções de hoje até o final do ano, aqui pra nossa realidade, Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro, Brasil. Vamos lá. A ideia principal da economia e do governo é arrecadar mais, né? Qual que é a preocupação deles? Quanto mais arrecado, quanto mais impostos eu consigo arrecadar, mais dinheiro eu tenho para poder conseguir atender os mais necessitados ou as pessoas que precisam de fato de ajuda. Essa é a ideia do governo, a ideia central da economia. Sendo que para poder fazer isso, eles querem taxar tudo. Então, por exemplo, não sei se você ficou sabendo, mas agora toda e qualquer coisa que você comprar no AliExpress vai ser taxado. Antes era US$ 50 para cima. Agora é qualquer valor. Shein, a mesma coisa. Então, assim, todo o dinheiro que o governo puder arrecadar, ele vai arrecadar. Então, a projeção até o fim do governo deles, e caso ele se reeleger, é aumento de impostos. Aumento de impostos. E aí, eles estão querendo fazer uma reformazinha na questão dos impostos no Brasil, que se isso passar, a gente está falando que o Brasil pode ter o maior imposto do mundo, mais de 30% de carga tributária, passando a Hungria, sendo o maior país do mundo em carga tributária, em questão de impostos. Isso preocupa o mercado, cara. Até dentro do The Billion, né, tem um usuário, um espectador chamado de Quinza Nuclear. Um abraço, Quinza, você é sensacional, cara. Ele toda vez comenta lá e fala sobre a Petrobras, né? Fala assim, as estatais não precisam, não devem dar atenção ao que o mercado quer delas. O governo não tem que criar empresa para poder o mercado comprar. Faz sentido o que ele fala. Sendo que, se a empresa está na bolsa de valores, ela tem que dar atenção ao que o mercado quer também. Então, com essa decisão, por exemplo, do Lula de tirar o Jean Paul Prat, anteontem, da presidência da Petrobras, mexe com muita coisa. Porque era um cara que conseguia atender os desejos do Lula e o do mercado. Conseguia fazer algumas mudanças ali que o Lula queria e conseguia dialogar com o mercado, questão de dividendos, que é importante pra caramba. A Petrobras é uma das empresas nos últimos anos que mais pagou dividendos e tem muita gente que compra a ação da Petrobras por causa disso. A pessoa se aposenta, pega lá R$ 500 mil, R$ 1 milhão, compra tudo de Petrobras para poder ficar recebendo dividendo e viver de renda. Entendeu? Se corta o dividendo desse pessoal, pô, a popularidade cai, começa a ser cada vez mais pessoa vender a ação da Petrobras e vai desvalorizando. Então a ideia do governo principal é o controle da Petrobras, né? Mesmo tendo participação no mercado. E a questão do aumento de impostos, entendeu? Então o que esperar dos próximos anos? Aumento de impostos. Isso daí é certeza, entendeu? E é ainda assim a questão do déficit. Porque é uma matemática muito simples, cara. Se o governo ele gasta menos do que ele arrecada, e ficar as contas ali no azul, é um voto de confiança que os gringos têm para poder chegar aqui e botar bilhões aqui dentro. A preocupação deles, quando eles olham para cá e falam assim: será que o Brasil vai virar uma Venezuela? Vai virar uma Argentina? Vai entrar em crise? Você vai entrar em crise. O meu dinheiro vai estar ali, entendeu? Por que o Brasil recebeu muito dinheiro no passado desses investidores internacionais? Os BRICS, né? Você pega ali, que é Brasil, Índia, China, Rússia, África do Sul. Esses países, vamos começar a África do Sul. Uma loucura, guerra civil, uma loucura total. A China, você não vai colocar dinheiro na China. Na Rússia, você não vai colocar dinheiro na Rússia, porque tá em guerra, com a questão da Ucrânia. A China, você não sabe, eles podem estar quebrando ou podem estar muito bem, eles não vão colocar ali nunca os valores reais do que está acontecendo. A Índia também, em um momento de estruturação, tem seus problemas sociais. Então, entre os países emergentes, que é o que o pessoal quer para poder investir e ganhar mais do que o normal em países como Inglaterra, Estados Unidos e outros países como esse, o Brasil é o menos pior. Quando o Brasil faz os deveres de casa de gastar menos do que arrecada, controlar a inflação ali, reduzir os impostos, para poder estimular a economia, é como se os investidores internacionais olhassem para cá e falassem assim: opa, eles estão fazendo o dever de casa. Entre os emergentes, eles, no caso o brasileiro ali, o Brasil, é o melhor.
para poder investir. Vou pegar alguns bilhões, que pra gente faz diferença, e vou colocar nesse país. Quando o governo não faz o dever de casa, a pessoa vai embora do Brasil. E tem outro problema também, a questão da inflação americana, que também está aumentando um pouco. O Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, que é como se fosse o Banco Central americano, ele defende a ideia de você fazer um pouso suave da economia, que é basicamente você fazer aquele pouso suave ali da questão dos juros. Lá o juros está quase 6%, está 5,50, se eu não me engano, 5,25. O que em dólar é muito alto, porque você acostumou a estar a 1%, a zero. E quando você bota aqui a 5%, vamos pensar aqui, o cara coloca lá 100 mil reais, 100 mil dólares, rendendo a 5% em dólar. O cara vai querer colocar na Índia, no Brasil, na China? Você vai ganhar 5%, quase meio por cento ao mês lá, em dólar, nos Estados Unidos? Não vai. A emissão de título de dívida dos Estados Unidos vai ser vendida aí, nessa projeção. O cara vai querer investir lá, ao invés de investir aqui. Entendeu? Quebra. E aí você acaba perdendo a oportunidade. Então, assim, o Brasil, ele é refém de uma ideia central de governo, em que o governo ele vai propor a economia, arrecadando muito mais por meio de impostos, taxando tudo que se move, tudo que cresce e tudo que aparece. E tem a questão externa também. Os juros nos Estados Unidos aumentando, quem é investidor internacional vai querer investir lá fora. Tem título de dívida de empresa brasileira pagando esse valor em dólar. E se você for pegar a projeção do seu dinheiro rendendo em dólar, na questão dos juros, cara, bate qualquer investimento. Se você for pegar aí, a grande maioria dos investimentos. Então o Brasil ele é refém do dever de casa que ele não está fazendo e refém do cenário internacional. Estourou uma guerra, igual a China querendo invadir Taiwan, que eles cismaram que Taiwan é deles. Se invade lá, Taiwan, que é o maior produtor de semicondutores do mundo, vai ficar fechado, porque está em guerra. É um país pequenininho, contra a China. Semicondutores, chip de telefone, esses conectores de telefone, de computador, de placa de vídeo, chip, as questões do carro, tudo se produz lá. Aumenta-se o preço de tudo por causa disso. Então é mais um problema. Você tem a questão do Irã com Israel. Israel inventa de fechar lá o canal de Suez, onde passa grande parte do petróleo mundial. O petróleo aumenta. Aí você tem a questão da inflação, porque tudo é indexado à questão do petróleo, que vira o diesel, que traz a comida para todo mundo aqui por meio dos caminhões que fazem a questão da logística. Então, primeira coisa, estou fazendo meu dever de casa? Não. Você não está fazendo o dever de casa. E quando pega o cenário internacional, você fica naquela do que vai acontecer. Então, é mais uns 3, 4 anos de não estar fazendo o dever de casa e seguindo um caminho ruim, com mais uma guerra lá fora de Taiwan e China, de Israel e Irã, de alguma coisa desse tipo, pode acontecer coisas graves aqui no Brasil.